explodir. Atlético 2-1 no sábado contra o São Paulo. Domingo. Domingo, desculpa. 2-1 pro Atlético. Eu até gostaria que fosse mais. Sabe por quê? Porque aí o Zuba cai. Essa câmera tá alta, não tá? Tá alta. Ah, essa aí é aquela que tá lá em cima lá. Ó. Agora que eu Câmera tô ligado. nova essa. É a câmera aérea, pô, amigo. agora É a fica- câmera tá aí. aérea. Quem instalou ela ontem aí? Ah, cara, agora que eu vi, tá lá em Câmera- cima. Agora eu quero Pô, um ficou giro. legal. É a câmera Ficou aérea. legal. Aliás, ontem eu recebi Cable Can, a câmera do cabo. Eu recebi agora, ontem, uma mensagem reclamando do gramado preto e branco. Ah, é? Falou que não pode ser, porque tem Atlético Cruzeiro, gramado nem azul e branco, nem preto e branco. Ah, Mas para. é verde e branco também laranja não e pode. preto. E se fosse verde, Verde seria também não América, pode. não pode. Mas é laranja e preto, é a Holanda. É Coimbra, porque isso aqui... Coimbra. Holanda, pô. É os donos da bola da Holanda. 2-1 Atlético contra o São Paulo. Aliás, desde 91 no Mineirão que o Atlético não perde pros caras. Tem 10 jogos que o Atlético não perde pros caras. Tô ligado a esse tabu aí. Boa tarde, Everton, Thiago Valu, Fernandes, Elton, pessoal de casa. Eu estou com uma expectativa muito grande do Atlético, porque, enfim, né, para aqueles que acham que o Campeonato Mineiro não vale de balizador nenhum, né, vai ser um grande desafio para o Atlético, né? O Grêmio foi um grande desafio, eu acho que o Atlético dominou o time do Grêmio, mas não teve competência para fazer os gols e sair com a vitória. Contra o Cienciano também dominou, mas teve a questão da altitude. Mas agora em casa, contra o São Paulo, a gente tem uma expectativa de que o público, né, compareça no Mineirão. Eu vejo o Atlético com plenas condições de fazer um bom jogo. E acho que o torcedor sabe qual é o time de cor. Não tem dúvida, né? O Cuca vai voltar com os jogadores. Hoje o Alan Franco já treinou normalmente, tá liberado dessa gripe que o tirou do último jogo. Tem do outro lado um time também com muita capacidade, que a gente tem que ter um respeito tremendo pelo time do São Paulo, que tem um bom time. Um time que tem o Calheri no ataque, tem todo o meu respeito. Sim. E essa dúvida aí do Oscar, eu tô torcendo para que ele não Lucas jogue. Moura fora é bom também. O Lucas Moura fora também é muito bom. Agora, eu acho que a intensidade do Atlético vai prevalecer, a questão do preparo físico, a questão da movimentação desse ataque do Atlético. A gente vai ver agora realmente se o atleta está preparado ou não. Eu acho que é o grande teste, né, Elton? Esse tipo de jogo, né? E é um jogo complicadíssimo, cara. É um jogo complicadíssimo. A equipe do São Paulo, a gente fala da inconstância, né, da equipe do São Paulo que tem vivido com o Zubeldia. Mas o Atlético, nesse início agora de Campeonato Brasileiro, e pegando o recorte também do jogo contra o Cienciano, essa questão do Atlético não definir a partida, não conseguir concluir as finalizações em gol da forma objetiva, que é fazendo os gols, me preocupa bastante. Eu acho que o Atlético precisa se impor dentro de campo e conseguir concluir de forma efetiva. Não é só você não, porque o Cuca hoje treinou finalização e bola parada. Então isso mostra a preocupação dele. É isso. E é uma preocupação do torcedor do Atlético, porque agora vem os grandes desafios. E nos grandes desafios, a chance quando você tem a chance clara, você tem que definir, tem que enfiar a faca, porque senão vai pagar o pato. E o Atlético viveu isso justamente contra o Grêmio. O jogo do Grêmio, ele é aquele tipo de jogo para você olhar e falar assim, gente, isso não pode ser repetido. Por quê? Velho, o Atlético teve as oportunidades em 15 minutos de fazer 2-0. Se faz 1-0 ali, você tem como controlar a partida, levar ela ao seu ritmo. Quando você pegou e não fez e leva um gol como o Atlético levou, a cabeça dos jogadores mudam. E o Atlético, eu acho que o efeito confiança do Campeonato Mineiro, que a gente via a extrema confiança daquele time, eu acho que uma boa vitória diante do São Paulo pode refazer essa confiança, ser elevada novamente e o Atlético voltar a ser aquele time encaixadinho que a gente falava. Que o time encaixado, ele precisa vencer. E o Atlético vem de jogo contra o América negativo, o Atlético perde para o América, jogo contra o Grêmio, perde para o Grêmio e agora empata com o Cienciano. Então essa sequência de 3 jogos, queira ou não queira, dá uma baixada na confiança desse grupo. Eu não levo a sério esse jogo contra o América? Você leva isso? Eu Você levo. conta isso? Cara, eu levo, sabe por quê? Porque o time entrou no esquema de Mas férias. sabe por que eu levo? Não, mas peraí. Sabe por que eu levo? Porque é o seguinte, Eu levo, pô. o Cuca ficou vou pistola levar, com a pô. derrota. Mas ele. Os jogadores ficaram também, pô. Não, mas os jogadores, cara, entraram no esquema de férias. Não, mas os interessa. jogadores sentiram, Breno. Cara, O jogo acabou, gente. Breno,
o jogo contra o América da volta não valia nada. Não, gente, eu sei. Vocês não podem pensar nesse jeito, jogador Na não pensa desse sequência vão jeito. colocar um asterisco no jogo Vai contra o sempre América e colocar falar um assim, asterisco. esse aqui já estava Não, garantido. não, ô Valu, não é essa questão. Eu tô falando na questão da gente analisar o desempenho. Não, Mas tem analisar que o ser desempenho. O analisado Atlético pro jogou Breno. pra ganhar e perdeu. Breno, Jogou mesmo. você estava... Jogou. Peraí, Freio de mão Breno, puxadaço. Não, foi melhor que o Foi América. freio de mão Foi puxado melhor que o o jogo América. inteiro. Não, 90 minutos foi de freio de melhor mão que o América. puxado. Ô, Breno, você estava lá, você é experiente em comemorações de títulos, em alegria, em disposição dos atletas pós uma conquista. Você vai falar pra mim que as entrevistas dos jogadores pós o jogo contra o América não Foi um tinham gosto amargo. Ok. um quesinho de desânimo, de assim... Mas eu acho que de aquela Cara, a aquela- vontade que esse time tava de mais uma vez marcar na história um título invicto, Aqui é o Gabriel, porque aqui, ó. o título invicto do Atlético não vem no Campeonato gente. Mineiro desde 2012. Desde 2012. Aqui, ó, que o o Gabriel Atlético... tá dizendo que tava lá fazendo a cobertura pra Band. Os jogadores saíram broxados do campo. Total! Eu não- Todo eu mundo não tô- provocando eu não- Alencar. eu não Então, discordo deixadíssimo. Então, Então, que eu falo, falo, todo que eu mundo acho que provocando Alencar. Não, Só eu pra matar acho você acha que nós cara, vamos perder? como que isso não pode? Claro que não foi. O Atlético que tinha não, vencido por gente. 4x0 o primeiro Quando jogo. Já tinha acabado. Gente, O campeonato já tinha acabado, gente. Não Já tinha acabado uma importa, semana gente. Não antes. interessa, Não perdeu é essa a invencibilidade, ficou pistola. Cara, isso não interessa. Interessa O que sim. importa de fato Interessa é sim. perder pro Grêmio Eu na acho que estreia, houve um relaxamento e eu empatar acho que o com Atlético não teve Cinciano. esse controle total, não. Claro Porque no que segundo foi, tempo o Atlético deu um totalmente chute a gol do relaxado, Arana o jogo- por cima. em geral, o Atlético foi melhor, mas Mas no perdeu o segundo jogo. tempo o América ficou lá pressionando o Atlético. Mas enfim, é um corte que a gente vai ter que ter, mas eu acho que tem que a grande diferencial para a gente poder quebrar essa dúvida é o jogo contra o São Paulo. Se vencer e convencer, porque para mim contra o Grêmio, jogou o futebol que tinha que jogar. Se repetir contra o Grêmio e fazer gol, eu acho que o Atlético vai Só que convencer. eu não vejo o Atlético repetindo contra o Grêmio exatamente o que fez. Eu também não vai contra se o abrir São... tanto, né? Não, cara, assim, o São Paulo é um time bem melhor do que o Muito Grêmio. mais E eu qualificado. acho, inclusive, o São Paulo subestimado. Essa onda de, o Zubeldia, o Thiago já trouxe até informação várias vezes, tem boas. Aliás, onde o Thiago não é bem informado, né? Ainda é um lugar que não foi criado ainda no mundo, né? Realmente ponto da minha admiração pelo seu trabalho. O Zubeldia tá balançando no carro, mas, cara, eu com sinceridade não entendo que São Paulo, até que as pessoas esperam desse Zubeldia, que fez um ótimo trabalho no ano passado, é um time assim, como diria em Curvelo, o São Paulo é um time tinhoso. Tá? E o Atlético é sim, para mim, favorito, mas não é aquele favoritismo igual, um favoritismo muito menor para mim, mas muito, assim, quase ali, é 51-49, 51-49. Para dar porcentagem. Bem menor do que era contra o Grêmio. Lá o Grêmio, eu falava, gente, o Campeonato Brasileiro é isso, o Grêmio tá mal, mas joga em casa, é uma grande oportunidade que o Atlético tinha. A gente viu o jogo como se deu, então é um jogo que o Atlético vai precisar de ficar muito atento. Os jogadores sabem exatamente o que pede o Zubeldia e tem um pouco também da questão, de repente, do Zubeldia estar um tanto engasgado com o Atlético, a eliminação. Queira ou não queira, isso acaba refletindo no questionamento dele hoje. Sim. Se ele passa pelo Atlético na Copa do Brasil, perde na final ou até vence, o trabalho dele seria avaliado de uma maneira diferente. Então é um jogo realmente que o Atlético não pode ter aqueles momentos de desatenção que teve contra o Grêmio, que se contra o Grêmio já lhe custou a vitória, imagina contra o São Paulo, que é muito melhor. Então é um jogo dificílimo para o Atlético. Aliás, o Campeonato Brasileiro é realmente muito, uns mais, outros menos, mas o nível de dificuldade para mim é sempre muito grande nessa Ô, competição. Valu, só para recordar aí para o torcedor, lembrar, o time do Zubeldia, esse São Paulo que a gente está falando, na temporada passada foi eliminado pelo Atlético na Copa do Brasil, com uma vitória do Atlético lá no Morumbi, no finalzinho, gol do Batalha, de cabeça. E um empate tenso aqui, né? 0x0, jogo difícil. Um jogo tenso, né, Elton? Jogo E lá o dificílimo. Lucas Moura errou um gol de cabeça dentro da pequena área. dificílimo, Quase quebrei a difícil. cadeira lá Pô, do São Morumbi. Paulo- E aí, São Paulo a tem gente, boa e aí a chance gente, de ganhar o jogo lá. e aí Foi só bom, para jogou pra ganhar. concluir a temporada do São Paulo, ele é eliminado da Libertadores pelo campeão Botafogo em pênaltis. 2 jogos complicados que o Caleri perde um gol cara a cara no Morumbi, que poderia ter dado a classificação para a equipe do São pra Paulo. vencer, O Lucas, que perde um pênalti, né?
No jogo em São Paulo, o Lucas perde um pênalti. Foi o Lucas mesmo? Eu não me Foi. O recordo São Paulo sério. perde um pênalti Perde. nesse jogo contra o Botafogo. E o Botafogo só que foi o eliminou- Calheri. Foi o Não, acho que foi o Lucas. Enfim, o São Paulo perde um pênalti nesse jogo. Então mostra como esse time também, essa coluna que o Zubeldia tem com o São Paulo, é um time cascudo. Então ele vai vender muito caro o resultado. Os últimos no jogos domingo. todos foram. Os últimos jogos pelo brasileiro, todos 1-0? Pelo brasileiro? Não, em 2023 teve aquele 2x1 que foi sensacional, né? O Hulk faz um gol aos 32. Isso. O Luciano faz de pênalti aos 46 e o Paulinho faz aos 49. Isso. O 2x1 no 2 a 1 Mineirão, no né? Mineirão. Tava ali brigando pelo título ainda, E né? teve também E um o Filipão. 2x0 nesse ano. Foi a quebra da sequência do Filipão. O Atlético estava isso foi lá no Morumbi. 9 jogos sem ganhar Isso e foi em o Filipão vence lá 2023. 2x0. Matheus Mendes pega pra cacete. Gol do Hulk de falta, Gol de falta e o do de Hulk. pênalti do Pavon. Isso aí. Foi. Porque tradicionalmente são grandes jogos, o Atlético regula muito bem contra o São Paulo. Tradicionalmente, grandes jogos, o Atlético vem tendo vantagens ao longo dos. Esse tabu tá aí. Pois está estabelecido. Né? E outra coisa, está passando a hora também, né? Essa vitória tem que acontecer. O gol precisa, né? O gol precisa acontecer. E outra coisa. Só lembra Boa notícia que o Galante trouxe aqui dos treinamentos lá, né? De aprimorar, de fato, finalizações. Eu acho que a Porque principal notícia de hoje- Cria e como pede o Mas gol. isso Principal não tem que notícia- virar uma tensão pra mim pro campo, tá? Eu É que sei o acaba Atlético- acontecendo naturalmente, mas não, eu mas também não acho que não pode. deveria. Não pode. A principal notícia de hoje, para mim, é o retorno do Alan Franco. Eu acho que é um jogador importantíssimo nesse esquema do Cuca na atual temporada. Agora- Não é bom o Atlético todo mundo saber o time de cor? Você acha isso positivo? Cara, Porque então, antigamente eu o tava pessoal pensando falava nisso. que isso Eu era acho legal. pensando Não, nisso não, antes Mas de jogar. eu acho que... Não, eu falo no aspecto de você ter entrosamento, ter um time. Não, eu acho que isso remete muito naquela discussão que a gente já teve em off, já tivemos aqui também, que eu acho o elenco do Atlético curto. Eu acho que retrata mais a não força do banco Falta de opção. para você pegar e ter seus 11. Você tem os 11 do Atlético porque não tem nenhum jogador pedindo passagem no banco de reservas. Quem que pede passagem no Não, banco não de tem, reserva? não tem. Não tem. O Atlético hoje, ele não pode... Ele não Ele eu não acho se difícil dá ao luxo. de falar, não, esses aqui são os nossos 15 titulares. Não tem. O Atlético Não tem. Hoje não tem. Não tem. Hoje não tem. Aí vai ao encontro e não dê encontro, ao encontro daquela história de elenco curto. Isso. Que nós falamos ano passado e que está se repetindo nesse ano. Deixa eu dar um recado aqui.